Ô Zago, e quando você fala que 90% da sua trajetória foi na base, como que você avalia hoje o momento da base aqui no Brasil? Se discute muito formação ou resultado? Como que você enxerga hoje o momento da base aqui no Brasil? Nós tivemos um aumento no investimento da base muito grande nos últimos anos aqui no Brasil. A gente teve a mudança na lei lá em 2001 e muitos clubes que não souberam lidar com a mudança na lei acabaram tendo muita dificuldade e passaram a ver naquele momento, né, isso aí há praticamente 20 anos, que não valeria a pena investir na base. E na verdade, aqueles que conseguiram perceber isso um pouco mais rápido, que a base valeria muito mais a pena dentro desse formato, são aqueles que conseguiram dar um salto mais rápido nisso. Começaram a ter bons centros de treinamento. Então hoje, os grandes clubes investiram muito nisso. Os grandes clubes em geral têm excelente estrutura de formação física, né? Os grandes clubes. Não todos, mas a maior parte deles. E investem muito na capacitação de profissionais. Hoje já não se discutem mais algumas coisas que há 10 anos, quando eu entrei no futebol, se discutiam. Então hoje já é fato de que o conhecimento é importante para a formação do atleta, que o jogador tem que ter uma formação integral. Isso já são conceitos que a gente incorporou e que a gente percebe que já estão aqui para a gente, que a gente já está utilizando isso já como referência. Porque há 10 anos ainda, Marcelo, a gente tinha discussões que ainda não nos traziam muitos benefícios. A gente ainda estava num futebol muito antigo. Você fala do quê? De jogo mesmo? De jogo e de viés de formação, de que a formação humana e a formação esportiva não tinham relação uma com a outra, que tinha que ganhar a qualquer custo, ao custo de jogar qualquer jogo. E não é assim, né? Você defende ali valores humanos na formação? Totalmente, valores humanos, e eu sou adepto da vitória. Eu acho que a vitória faz muito parte da formação. É melhor formar atletas vitoriosos. Isso, e a consequência de um bom trabalho vai levar você a vitórias consistentes. Não sempre, óbvio, porque você tem do outro lado grandes competidores, mas com consistência. Mas você não vai ter vitória sempre. E o futebol, a forma como os clubes de futebol se fazem no Brasil é um ambiente muito político. Então, a vitória e a derrota, elas geram muita instabilidade nos trabalhos. Então isso também tem que ser bem entendido, que a vitória não vai vir sempre, mas eu tenho que valorizar aqueles profissionais que têm a vitória com conteúdo. Eu acho que a vitória com conteúdo é o grande segredo. É uma gestão do ambiente, então. Uma gestão de ambiente, permanente. Uma gestão de ambiente. O que é dificílimo aqui no Brasil. Muito, muito. É um grande desafio. É um grande desafio. Mas eu também fujo um pouco dessa conversa atual de que o treinador tem que ser um grande gestor, como se isso resolvesse todos os problemas. Se ele for um grande gestor e a qualidade de conteúdo do trabalho dele for pobre, ele não se sustenta. Nós temos que parar com isso. Não é ou, é e. Tá. O cara tem que ser um grande gestor e alguém que domine bem os conceitos do trabalho de campo. Para uma coisa sustentar a outra. Exatamente. Esse é o grande treinador. Esse é o cara que vai sustentar. Não tem que ser uma coisa ou outra. A gente não tem que dividir as coisas assim, né? Então eu vejo que na base hoje a gente conseguiu dar um salto, melhorou muito. Ainda vejo que o ambiente político dos clubes atrapalha a gente a ter sequência. Então, às vezes, eu vejo bons processos que são quebrados por mudança política, e política funciona como a política do país, funciona a política do futebol. Trocou gestão, trocou presidência, troca diretor de futebol, troca treinador, troca preparador, troca coordenador, e aí, às vezes, você quebra um processo, as pessoas que chegam não se interam daquilo que vinha sendo feito, se era bom, começam a mudar a diretriz, e aí você recomeça todos os trabalhos, você fica a cada 3, 4 anos em ciclos de recomeço que são muito ruins. Ô Zago, para a gente terminar esse primeiro tópico, como que você avalia hoje as críticas à formação do jogador brasileiro? A gente não tem o melhor do mundo desde 2007 com o Kaká. É verdade que o contexto mundial ali interferiu, a gente teve Messi e Cristiano Ronaldo. E muito se critica, de maneira até aleatória, que não se forma mais jogadores aqui no Brasil como antigamente. E aí a gente pode falar que de pedagogia da rua, de que não há mais campinhos, assim, são várias análises. Como que, na sua opinião, isso se dá? A gente perdeu mesmo aquele berço de formação? A gente não tem mais a quantidade que tinha antes? Ou é transitório, é temporal isso aí? Não acho que é temporário, mas também é uma opinião que eu tenho, que é a seguinte. Há uma opinião conveniente tida no mercado de que isso é atribuído aos professores, às novas metodologias, de que por isso a gente não forma. Escolinha, essas coisas? Não é. É algo que para mim tende a ser dessa forma, porque economicamente o Brasil teve um crescimento muito grande a partir da metade dos anos 90. E isso mudou o nosso país.
E felizmente, né, porque o futebol ele é uma atividade que a gente gosta muito, a gente ama no Brasil, mas ele não é atividade fim para uma sociedade. Felizmente a gente permitiu o acesso a muito mais coisa material às pessoas do que se tinha até um período prévio a meados dos anos 90. Isso fez com que a gente tivesse hoje uma sociedade que pratica menos futebol. As cidades cresceram, viraram mega cidades, as grandes capitais, sem espaço para a prática do jogo. As cidades cresceram, as cidades menores, né, que viraram também grandes cidades, né, cidades como Jundiaí, Campinas, Curitiba, também não tem espaço para se praticar. Então a rua deixou de ser formadora nesse cenário. Então a formação, ela passou a depender muito do nosso processo. E aí a gente começou a atribuir ao processo a falha, só que o processo já está recebendo jogadores com muitas lacunas motoras, porque não são mais os mesmos jogadores que chegam com 15 anos, com aquela vivência que eles tinham de rua, até os anos 80, até anos 90 ainda, que a gente tinha bastante esse hábito de ficar na rua até tarde, de brincar na rua. E isso mudou o cenário. Então nesse momento, Marcel, se a gente não se organizar para formar, nós não vamos formar mesmo jogadores de altíssimo nível. Você fala processo, e não é um estudo. processo de clube, Marcel. Sabe por quê? Eu recebo lá no meu clube, né, no Atlético, jogadores com 16, 17 anos com lacunas motoras que eu não vou mais conseguir superá-las. Eu vou melhorar. Mas porque eu tenho aspectos que vão ser desenvolvidos até idades sensíveis, como 11, 12, 13 anos, do ponto de vista físico, motor. Então, hoje eu já vejo que na verdade, esse novo cenário socioeconômico que tirou a criança da rua, ele apontou um problema que a gente tem, que é um problema educacional, da educação física escolar. E aí nada contra os professores. É uma questão de oferecer para eles o ambiente ideal para desenvolver essas crianças na escola. Porque na idade sensível, elas não estão no clube, com 6 anos, 7 anos, 8 anos, não estão no clube. Elas estão na escola. É o lugar que elas vão fazer atividade física na semana, porque em casa elas não fazem mais. Então a gente precisa melhorar isso. E aí vamos lá para os clubes. Nos clubes a gente melhorou metodologia, a gente melhorou conhecimento. Falta ainda entender um pouco melhor sobre processo. Eu acho que a gente está num momento em que a gente melhorou tanto a formação que a gente começou a queimar etapa rápido no momento da transição para o profissional. Vi de alguns casos aí de jogadores vendidos a milhões para alto nível europeu, muito cedo. E aí eu acho que a gente está criando um gargalo, porque nós estamos tratando todo jogador de destaque como de sub-17 ou com 18, ali primeiro ano de 20, como pronto para jogar no profissional. E não tá. E aí nós estamos perdendo esse cara. Talvez o Vinícius Júnior, que é seleção, ele vai estar. O Neymar estava com 18 anos. O Rodrigo do Santos está. Mas talvez aquele menino que é bom jogador, ele vai estar com 20. E nós estamos tirando esses 2 anos que vai proporcionar para ele 80, 90 jogos de alto nível, que vai terminar a formação emocional, física, motora, tática, técnica, e a gente coloca ele lá no profissional, que é um ambiente super hostil. Ele vai ficar no terceiro time, vai ter pouquíssimos minutos? Pouquíssimos minutos, fica fazendo futevôlei do lado do campo no terceiro time, entra nos coletivos para jogar 8, 10 minutos, e quando entra em campo, a torcida compara ele com aquele cara de 30 anos que tem 10 séries A nas costas para jogar. Então aí a gente começou a criar um gargalo, ou seja, a gente melhorou a formação, mas estamos perdendo lá no último momento, porque nós estamos errando lá. Maravilha. Então acho que agora é uma coisa que a gente precisa começar a se preocupar. Perfeito. Esse então o nosso primeiro tópico aqui com o Leandro Zago no Futebol Esporte Show. Se liga que tem muito mais para você.